Essa música. Testando, olá, amigos, olá, tudo bem com vocês? Espero que o meu áudio esteja chegando bem aí para todos. Essa é uma live bastante especial, é uma live na qual eu vou fazer a correção da última prova de capitão da Brigada Militar. As questões que versaram sobre Cristiane Jefferson, o direito penal e o processo penal dessa prova que ocorreu em 2012. Eu já adianto a vocês, né, que a prova foi extremamente fácil. Quem fez a prova na época, com certeza achou fácil. Vocês, com certeza, acharão também uma prova fácil, tranquila, certo? Nós vamos corrigir cada uma das questões, vamos ver como foi distribuído o conteúdo. E já aproveitando também, né, quem achar essa live interessante ao final, pode acessar o site que está na descrição da live, professoradrianocote.com.br, Everton. E lá tu vais ver, assim como os outros colegas também, que temos 2 cursos de capitão da brigada de isoladas à disposição de vocês, para dar aquela estudadinha intensiva até o dia da prova. Nós temos um curso que é toda a matéria expositiva de direito penal e processo penal, e um curso de resolução de questões também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos partir para a correção. Quem tem a prova em mãos, quem está com a prova diante dos olhos,
Já adianto a vocês, estamos começando a partir da questão número 51, prova de direito penal, a partir da questão 51. Márcio Lobão, olha só, desde a época da OAB, né, Márcio Lobão? Seja bem-vindo a essa live. Prova de direito penal. Vamos começar. Quem tem a prova, acompanhem com a prova. Quem não tem, acompanhem aí junto comigo. Vocês vão entender o que eu vou estar falando. Diz assim a questão número 51. O concurso formal de crimes ocorre quando o agente... Pessoal, era simplesmente conhecer as regras do concurso de crimes. Lembrando que concurso de crimes é uma forma de aplicação de pena a título, a critério judicial. Nós temos 3 espécies, não é verdade? O concurso material, o concurso formal e o crime continuado. A banca queria aqui o conceito de concurso formal de crimes, o conceito simples, o conceito básico. E aí a gente olha a letra A que diz que o sujeito pratica 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Isso está certo? Mais certo impossível. Aliás, qual é a grande diferença do concurso material para o concurso formal de crimes? É o número de condutas. Enquanto no concurso material eu vou ter uma pluralidade de condutas, ou seja, eu vou ter 2 no mínimo, no concurso formal, o número de condutas é uma só. Então, por exemplo, eu dou um tiro em uma pessoa visando matá-la. Eu mato essa pessoa e destruo a lataria de um carro. Com uma conduta, eu tive 2 resultados. Isso é concurso formal. Ou eu posso também querer matar 2 pessoas e com um tiro matar as 2. É concurso formal também. O que diferencia o concurso material do concurso formal é exatamente o número de ações ou omissões. Concurso formal é apenas uma. Então, a questão 51, a gente já achou a resposta. A resposta, claro, é letra A. Mas não basta saber a resposta. Aqui é uma live para aprendizado. Gabarito todo mundo tem. Vamos ver por que estão erradas as outras. A letra B diz que é concurso formal quando o indivíduo dá início aos atos executórios, porém o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Não, isso é o conceito de tentativa, certo? Isso é tentativa de um crime. Quando eu viso cometer um crime e por circunstâncias externas eu não obtenho o resultado. Ora, eu quero matar uma pessoa, mas eu erro o tiro. Ou então eu dou um tiro, erro, a polícia chega e me prende. Eu quero subtrair uma coisa alheia móvel, mas o proprietário impede. Isso são formas tentadas de um crime. Não é concurso formal. Concurso formal é isso. Uma conduta, 2 ou mais crimes. Letra C. Pratica 2 ou mais crimes. Até aqui, ok. Até aqui, perfeito. Mediante 2 ou mais ações. Não. Se tu tem pluralidade dos 2 lados, pluralidade de crimes de um lado, pluralidade de condutas do outro, tu vai ter a figura do concurso material. Artigo 69 do Código Penal. É exatamente o que diferencia o concurso formal do concurso material, o número de condutas. Certo? Isso é muito importante. Então, a letra C está fora. Letra D. Utiliza meios ineficazes ou objetos absolutamente impróprios para a consumação do crime. Que bobagem, né, pessoal? Isso é a figura do crime impossível, do artigo 17. Crime impossível não se pune no Brasil. Quando por absoluta ineficácia do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, torna-se impossível a consumação do delito. A grávida querer abortar tomando chá de boldo, ou então matar o morto. Isso é crime impossível. Não tem nada a ver com concurso formal de crimes. E a letra E, que diz:
pratica 2 ou mais crimes, até aí está perfeito, da mesma espécie e numa homogeneidade de condições de modo, tempo e lugar, mediante 2 ou mais ações. Não. Aí nós temos a figura do crime continuado. Aí nós temos a figura da continuidade delitiva, que nós temos vários crimes por pluralidade dos dois lados, mas por uma fictiuris, ou seja, por uma ficção jurídica, é importante entender, é como se fosse uma única infração, um único crime. Então, questão 51, letra A, por esses motivos. Questão 52. 52 é muito legal. A questão 52 é tri, pessoal. Considere a seguinte situação hipotética. Olha só. O agente, nascido no dia 6 de janeiro de 94, com a intenção de matar um desafeto com o qual tinha uma desavença antiga, durante uma festa de comemoração de Ano Novo, no dia 1º de janeiro de 2012, mediante disparo de arma de fogo, da qual não possui o regular porte, atinge a vítima, que vem a falecer em decorrência da agressão uma semana após, do dia 7 de janeiro de 2012. Então vejam, olha só o que é importante aqui. Primeiro, quando que ocorreu o disparo? Dia 1º de janeiro de 2012. Quando que ocorreu a morte? Dia 7 de janeiro de 2012. Com base no tempo do crime, vocês teriam que lembrar do artigo 4º do Código Penal, que fala da chamada teoria da atividade. E o que essa teoria diz? Que se considera praticado o crime no momento do que, meus amigos? No momento da conduta. Ou seja, no momento da ação ou omissão. Certo? No momento da ação ou omissão. Pouco importa o momento do resultado. Então, o crime, por exemplo, o homicídio, ele é considerado praticado no dia 1º, não no dia 7. Porque a nossa teoria é a teoria da atividade. Então, esqueçam, certo? Esqueçam, meus amigos, essa questão do momento do resultado, da questão da morte. Sim, o momento do disparo é o momento da conduta. Só que aí surge um problema. Porque no dia 1º de janeiro de 2012, certo? No dia 1º de 2012, 1º de janeiro, o agente tinha 17 anos e 11 meses. Ele não tinha ainda 18 anos de idade. Ele ainda não tinha 18 anos de idade. Vejam que questão interessante. Então, se ele não tinha 18, ele é considerado o quê, meus amigos? Inimputável. Por quê? Porque ele nasceu no dia 6 de janeiro de 94. Como tem gente que no dia da prova, Tiago, Ana, Lúcia, Lara, Pablo, como tem gente que no dia dessa prova não se deu conta que ele era menor de 18? E aí foi seco na resposta, que ele responderia por homicídio mais porte ilegal de arma. Mas não, na verdade ele não responde penalmente, porque ele é menor de 18, ele é inimputável. Na verdade, essa questão foi uma grande armadilha da banca examinadora. Vocês têm que lembrar que menores de 18 anos estão diante da chamada inimputabilidade absoluta. Ou seja, eles nunca serão imputáveis. Nem que um laudo aponte que eles têm capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Então, são menores de 18 anos, são inimputáveis. Eles respondem não pelo Código Penal, eles respondem perante o ECA, perante a Lei 8.069 de 90. Eles cometem ato infracional.
Então, aqui, a resposta da questão 52 derrubou muita gente do cavalo, porque não é letra E. A resposta é letra A. Não responderá penalmente por sua conduta. Mas aí vem a pressa, vem a ansiedade, certo? E o que acontece nesses casos? Com a pressa, com a ansiedade, esse cálculo não é feito. Então, tinha que saber duas coisas na questão 52. Primeira coisa, tinha que saber que o crime é considerado praticado no dia 1º de janeiro de 2012, não no dia 7. E que o sujeito, em virtude disso, é inimputável. Isso é muito importante vocês cuidarem. Certo? 7 de janeiro. Se a teoria nossa fosse do resultado, ou seja, se porventura, a gente levasse em consideração o momento do resultado, a resposta seria a letra E. Porque no dia 7 de janeiro, o agente já tinha 18 anos. Então, ele já seria imputável. Então, cuidem com essa questão. Cuidem com a questão 52. Por óbvio, então, fica sendo letra A. No fim, nem tão óbvio assim, né? Certinho? Muito bem. Se alguém tiver dúvida quanto a essas questões que eu estou falando, trabalhando, sejam bem-vindos para perguntar o que for necessário. Questão 53. Questão 53, meus caros, pergunta sobre a afirmativa correta conforme os princípios constitucionais. Aliás, princípios constitucionais é a primeira aula do curso que já está disponível no meu site, www.professoradrianocote.com.br. Lá vocês já encontram a aula 1, está disponível. A letra A diz que a lei penal não retroagirá em qualquer hipótese. O Jefferson está me perguntando da questão anterior, se ele fosse imputável, qual o crime? Jefferson, se ele fosse imputável, ele responderia por homicídio consumado, porque queria matar e matou, e responderia por porte ilegal de arma. O porte ilegal não ficaria absorvido, porque ele não portou a arma para matar, certo? Aí é que está a questão. Ou a questão teria que trabalhar melhor esse ponto e dizer que ele estava portando a arma para isso. Mas o entendimento que a gente tem, que prevalece aqui, são as duas infrações. O que fica absorvido, Jefferson, é o disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo, sim, vai ficar absorvido, certinho? A lei penal, na 53, não retroagirá em qualquer hipótese. Fria, né? A lei penal retroage quando for para beneficiar o indiciado, o réu, o condenado. Aí a lei penal, ela retroage. Então a letra A está fora. Letra B, o uso da analogia em direito penal. O que é analogia? É pegar um caso concreto qualquer e tentar aplicar esse caso em uma situação semelhante. Isso é analogia. Aqui está dizendo que o uso da analogia em direito penal é admitido quanto às normas não incriminadoras e na hipótese de beneficiar o réu. Está certo. Vocês sempre vão lembrar que, de regra geral, não se admite analogia em direito penal. Porém, ela é admitida in bonam partem. Até vou escrever aqui essa expressão, né? Para que vocês não esqueçam de jeito nenhum. É possível aplicar a analogia quando se tratar de benefício ao réu e não se tratar de normas incriminadoras. Importante lembrar isso, então. Certo? Achamos a resposta. 53 é letra B de Brasil. Mas onde é que está o erro das outras? A letra C diz: a definição de crime e a cominação de pena poderão ser feitas por meio de medida provisória, uma vez que essa tem força de lei. É verdade? Claro que não, pessoal. Quando a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 39, e o Código Penal, no artigo 1º, dizem que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal, significa que essa lei é a lei em sentido estrito.
é a lei que passa pelas casas do Congresso Nacional. Ou seja, é a lei ordinária e a lei complementar. Logo, não é possível estabelecer crimes e penas por via de medida provisória. Nem por decreto, nem por resolução, nem por parecer, nem por ofício, nem por memorando, por nada disso. Certo? Cuidado em relação a esse ponto. Ah, professor, e aí vem uma questão em prova, Susan, Daniel, vem uma questão na tua prova dizendo assim, ó, que foi editada uma medida provisória e essa medida provisória foi depois transformada em lei, criminalizando uma conduta. Pode? Não. A origem, cuidem isso, a origem dos tipos penais, dos crimes e das penas tem que ser por via da lei ordinária e da lei complementar. Não pode ter na fonte qualquer outro modo legislativo. Cuidem isso, senão vai estar ferindo o princípio da estrita legalidade, da reserva legal. Por isso está errada a letra C. A letra D diz que o acusado será presumidamente culpado até que prove sua inocência por meio de sentença penal absolutória transitada em julgado. Pessoal, quem é o formado em direito que em sã consciência vai errar uma questão do princípio da presunção de inocência? Curioso, inclusive, né, que esse princípio ele é processual penal e está na prova de direito penal, mas tudo bem. Nós temos exatamente o contrário, né? A presunção é de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Enquanto não transitar em julgado o último dos últimos recursos, certo? A presunção do indivíduo é de inocência. Então, cuidado em relação a isso. Errada a letra D. A letra E, por óbvio, também está errada. O silêncio do réu no interrogatório autoriza a presunção de culpa pelo crime imputado. Nunca. O silêncio do réu é uma garantia sua, constitucional. O seu silêncio não pode ser usado em seu prejuízo, nem pode ser interpretado como confissão. O silêncio é um meio de defesa, certo? É direito do acusado. Por isso, errado a letra E, e é por isso que a 53 é letra B de Brasil. Por isso que eu estou dizendo, é uma prova bem tranquila, pelo menos no meu ponto de vista, foi uma prova sem maiores problemas. Questão 54. Questão 54 é uma questão que envolve concurso de pessoas, mas é uma questão bem legal, que diz assim: a relação de parentesco entre o autor do fato criminoso e a vítima, assim como a sua profissão, motivação ou sexo, são exemplo de circunstâncias de natureza subjetiva que, letra A, se comunicam sempre aos coautores do crime. Não, pessoal. As características de ordem pessoal, de regra, elas não se comunicam aos outros. Então, se A e B matam C, o A é irmão do C, o B não é. A agravante do irmão só incide ao A, não incide ao B. Por quê? Porque o B não é irmão. E essa circunstância não vai se comunicar porque é pessoal. Letra B. Se comunicam aos coautores quando forem elementares do crime. Está certo? Perfeito. A 54 é letra B de Brasil. E como é que a gente sabe isso? Porque é o artigo 30 do Código Penal que nos informa. O artigo 30 diz: não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, pessoal, por exemplo, se o A auxilia o B a subtrair algo
da repartição pública, e o A é funcionário público, e o B sabe disso, o B também responderá por peculato, mesmo sendo um particular. Porque ser funcionário público é uma circunstância pessoal e é uma elementar do peculato. Então, a primeira pergunta, é uma circunstância pessoal subjetiva? É. É uma elementar? É. Vai se comunicar aos outros também. Então, a resposta da questão 54 só podia ser letra B. A letra C diz que não se comunicam os coautores por serem circunstâncias de caráter pessoal. Está errado, porque quando forem elementares vai se comunicar. Letra D, não tem relevância para o direito penal. Claro que tem, tanto tem relevância para o direito penal que muitas dessas situações aqui são agravantes dos crimes. Agravam a pena, Elaine, Jefferson, Susan, Daniel. São circunstâncias lá do artigo 61 do Código Penal. Letra E, se aplicam apenas quanto aos crimes dolosos contra a vida. Bobagem. Acabei de trazer um exemplo de crimes contra a administração pública. Então, não é apenas de crimes dolosos contra a vida. Questão 54, Brasil, sem problema nenhum. Questão bem tranquilinha. Questão 55. Quando o agente comete um furto, após o trânsito em julgado de sentença penal que o tenha condenado por estelionato anterior, antes, porém, do cumprimento da condenação por esse crime, verifica-se. Questão que envolve reincidência agora, pessoal. Reincidência. Pois é, a letra A fala em reincidência ficta. O que é reincidência ficta? Alguém sabe? Reincidência ficta, amigos, é apenas a verificação de que o indivíduo praticou, certo? Dois crimes em um intervalo de tempo. Presume-se uma reincidência, mas ela não gera os efeitos de uma reincidência do Código Penal. Por exemplo, o artigo 61 do Código Penal diz que a reincidência agrava a pena. Então, se o indivíduo for condenado e o juiz perceber que ele é reincidente, o juiz vai aplicar uma agravante. Ok? Também aumenta-se 1/3 o prazo prescricional da pretensão executória, quando se tratar de quem? De reincidente, mas não do reincidente ficto. Certo? É isso que é importante cuidar. Por quê? Porque aqui a gente tem que estar diante, meus amigos, do chamado reincidente real. Quem é o reincidente real? É aquele que cometeu um crime depois de ter transitado em julgado um crime anterior, num intervalo de 5 anos. Certo? Esse é o reincidente real. E essa reincidência, sim, ela faz com que a prescrição da pretensão executória aumente em 1/3, certo? Essa reincidência, sim, pessoal, faz com que ocorra uma agravante na pena, essa com absoluta certeza. Ok? Cuidado em relação a esse ponto. Muito bem. A reincidência específica é quando o sujeito comete 2 crimes de mesma natureza. Podemos ter aqui, porque são 2 crimes contra o patrimônio, furto e estelionato. Como a gente pode ter estupro e estupro de vulnerável. Como a gente pode ter 2 crimes hediondos. Isso é o que nós chamamos de reincidência específica. Professor André Ricardo de Moraes Vieira, tá bom mandar coraçãozinho na minha live? Seja muito bem-vindo, André. Sempre que eu estou fazendo uma live, ele está dando ali, né, de olhinho, né, nosso grande amigo Pontaria, o mestre de direito penal, se bobear também, mas de direito constitucional, eu não conheço ninguém que saiba mais que esse homem aí. É um monstro. Né? Mais conhecido como Pontaria. Quem conhece sabe bem, parece que está sempre mirando ali, né? É o cara.
É o cara. É o cara. André, semana que vem, então, essa não deu, vê se semana que vem tu sobe a Canoas. Satisfação te ver aqui na minha live. Então, pessoal, cuidem, a bondade tua. Reincidência específica é quando nós temos crimes de mesma natureza, preenchendo todos os requisitos do Instituto da Reincidência. Reincidência real é aquela prevista expressamente no artigo 83 do Código Penal. Ou seja, 2 crimes, sendo que o primeiro transitado em julgado num intervalo de 5 anos. Crime continuado não tem nada a ver com reincidência, são vários crimes que por uma uniformidade se considera um só. E crime permanente, o que é, meus caros? Crime permanente, meus amiguinhos, são aqueles crimes cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto o tempo flui, certo? Enquanto o tempo está fluindo, o crime está se consumando. Por exemplo, cárcere privado. Enquanto a vítima está no cativeiro, o crime está se consumando. Pode ser que esse crime fique se consumando por dias, por semanas, por meses. E nesses casos, o flagrante pode se dar em qualquer momento. Outro crime permanente, tráfico de drogas, tendo a droga em depósito. Enquanto a droga está em depósito, o crime está se consumando. Ah, professor, então é certo dizer que o tráfico de drogas é crime permanente? Não. Ele pode ser instantâneo. Depende da forma com que o traficante age. Por exemplo, adquirir drogas. Eu adquiro drogas do André. Esse crime é instantâneo. No momento que eu adquiri, consumou. Mas no momento que eu estiver transportando a droga, ele é permanente. Perceberam? O verbo vai determinar. A consumação se prolonga no tempo, mas não tem nada a ver com reincidência. Por isso, a resposta da 54 só pode ser, então, meus amigos, certo? Aqui, letra B, porque são crimes de mesma natureza. Cuidem em relação a esse ponto. Questão número 55. Questão número 55. Acompanhem comigo a 55. Questão 55 é uma questão meio decoreba, mas muito legal. Essa questão é bacana, essa aqui até o André sabe. O cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade é denominado, letra A, remissão. Verdade? Fria. O que é remissão? Remissão, amigos, é quando se desconta o tempo de trabalho ou de estudo na execução penal. A cada 3 dias trabalhados, 1 dia da pena é descontado. A cada 72 horas de estudo dentro das regras da LEP, 1 dia da pena é reduzido. Isso é remissão. Então não tem nada a ver com prisão provisória, certo? Letra B, perempção. Está certo? Não. O que é perempção? Perempção, amigos, é uma causa de extinção de punibilidade que só ocorre em ação penal privada quando o querelante não dá os cuidados que deveria dar à ação penal. Estão previstas no artigo 60 do CPP. Quando ele não dá andamento à ação penal por 30 dias seguidos, quando ele morre e os seus sucessores não o substituem em 60 dias, quando ele não comparece ao ato do processo que deve estar presente, quando, Alice, ele não faz o pedido de condenação nas alegações finais, ou quando o querelante, a pessoa jurídica, ela se extingue e não deixa sucessores. Esses são os casos de perempção. Não é, então, contar o tempo de prisão provisória na PPL, na pena privativa de liberdade. Letra C, detração, tá certo? Perfeito. O que é a detração? O sujeito ficou preso preventivamente por 2 anos. Quando foi condenado a 5. Significa que 2 ele já cumpriu.
Tanto é que talvez já faça jus à progressão de regime, por exemplo, aos benefícios da execução penal. Então, se desconta o tempo cumprido preventivamente, provisoriamente, do tempo que ele foi condenado. Pode acontecer do sujeito ter ficado preso preventivamente por 5 anos e ter sido condenado a 3. Ele não ganha aqui, pessoal, um vale-pena, um vale-crime. Considera-se pena cumprida. Certo, Antônio? Seja bem-vindo. Então, a resposta é C, detração. A D, extinção. Certo? Nós só temos depunibilidade, não tem nada a ver. E perdão, os únicos que a gente tem é o do ofendido, que é quando a vítima, nos crimes de ação penal privada, perdoa o ofendido. E o perdão judicial, que é quando o juiz deixa de aplicar a pena nos casos previstos em lei. Questão, então, 56, C de Canadá. Sem problema nenhum. Que questão boa, que questão fácil. Assim como fácil também era a questão 57. Questão 57 tem 5 alternativas. Em 4 delas, não tem como haver tentativa. Certo? Pelo menos a punição. Em uma é possível. Vamos olhar. A punição pela tentativa é admitida. Letra A, nos crimes culposos. Óbvio que não, né, meus amigos? Evidente que não tem como ter tentativa de crime culposo. Por quê? Porque tu só pode tentar aquilo que tu quer. Nos crimes culposos, tu quer o resultado? Não. Então não há como, sempre vai ser atípico. Não existe tentativa de homicídio culposo, por exemplo. Crimes culposos não admitem tentativa. Claro, existe uma discussão quanto à questão da culpa imprópria, mas a prova de vocês não vai até esse nível. Então, nessa correção não precisamos nos preocupar com isso. Letra A está fora. Letra B, crimes omissivos próprios. Pessoal, o que são crimes omissivos próprios? É isso que eu quero perguntar a vocês. O que são crimes omissivos próprios? São aqueles que o próprio tipo penal descreve um não fazer. Um exemplo, omissão de socorro. No momento que eu não socorro alguém, o crime já está consumado. Não tem como tentar esses crimes. Por quê? Porque se eu me omitir, o crime está consumado. Certo, Vinícius? Se eu me omitir, o crime está consumado. E se eu agir, não é crime. Pega a omissão de socorro. Se eu não socorrer quem está precisando, está consumada a omissão de socorro. E se eu socorrer, não é crime. Se eu socorrer, não é infração penal. Então, dessa forma, meus amiguinhos, não tem como punir uma tentativa de crime omissivo próprio. Está fora a letra A, está fora a letra B. Letra C. Nos crimes pré-ter-dolosos. Prezados, o que é um pré-ter-dolo? Isso é importante. O que é um pré-ter-dolo? Né, Paula? Paula sabe bem o que é pré-ter-dolo. Pré-ter-dolo é dolo no antecedente e culpa no consequente. O indivíduo tem a intenção de praticar uma conduta, mas culposamente o resultado agravador vai ocorrer. O exemplo clássico de crime pré-ter-doloso é a lesão corporal seguida de morte. Esse é um exemplo clássico, lesão corporal seguida de morte. Tem como eu tentar lesão corporal seguida de morte? Não. Porque se eu tentar lesão corporal seguida de morte, eu estou tentando matar. Ou conseguindo matar. Certo? Então, na lesão corporal seguida de morte, a minha intenção não é matar. A minha intenção é lesionar. A morte é culposa. Eu nunca vou conseguir ter tentativa de um crime pré-ter-doloso. Está fora também. Ora, nós ficamos com a letra D e com a letra E. E aí, pessoal, quem tinha estudado um pouquinho já eliminava a letra E.
Porque o artigo 4º da Lei de Contravenções é muito claro ao dizer que não se pune a tentativa de contravenção. Cuidado! Não se está dizendo que não é possível tentar praticar uma contravenção. Eu até posso. Eu sou pego pela polícia fazendo o apontamento do jogo do bicho, mas não joguei ainda. Eu estou tentando praticar a contravenção, mas ela não é punível, porque a lei de contravenções proíbe, porque a lei de contravenções veda, certo? É vedada a tentativa de contravenção, a punição da tentativa. E aí só sobra realmente a letra D, os crimes omissivos impróprios ou espúrios, que são aqueles praticados pelos garantes. Esses admitem tentativa. Exemplo, eu sou um professor de natação, eu vejo o meu aluno se afogando e eu vejo, esse é o Tício, é o que não pagou a mensalidade. Eu não vou fazer nada. Eu quero que ele morra afogado. E eu cruzo os braços. Alguém pula na piscina e salva ele. Eu tinha por contrato obrigação de impedir o resultado. E eu podia impedir. Mas por circunstâncias alheias à minha vontade, alguém foi lá e evitou o resultado que eu queria. E que com a minha omissão iria acontecer. Por isso que a resposta da questão 57 é letra D de Dinamarca. Crimes omissivos impróprios. Ou comissivos por omissão. Na tua prova pode vir as duas expressões. Crimes omissivos impróprios ou crimes comissivos por omissão. É a mesma coisa. Questão 58. A questão 58, pessoal, é muito fácil porque quase todo mundo estuda os crimes contra a administração pública. Não é verdade? Muita gente estuda os crimes contra a administração pública. Ô, véia, e aí a questão ela é bem interessante. Olha só. Numa investida policial contra uma casa de jogo ilegal, o servidor que comanda a operação aceita receber uma significativa quantia em dinheiro, ofertada pelo infrator, para deixar de apreender as máquinas de bingo encontradas no local. Temos dois crimes aqui. Nós temos corrupção ativa e corrupção passiva. O infrator cometeu corrupção ativa. O servidor, corrupção passiva, certo? Que é a resposta letra D, né? Receber vantagem indevida, certo? Receber vantagem indevida. Dá oi pro pessoal aí que tá te assistindo na live. Oi. Quem não conhece é a Carol, minha esposa. Não sabia que ia aparecer ao vivo, nem me arrumei, nem passei maquiagem, nem tô feia, não tô bela. Tá aí ela, pra quem não conhecia. Depois de uma semana de rinite. O importante é estar se recuperando. Então, a resposta da questão 58 é corrupção passiva. Véia, vamos jantar depois, né? Mais importante. Certo? Corrupção passiva. Se a questão perguntasse sobre o infrator particular, a resposta seria a letra E. Seria corrupção ativa. Certo? Porque ele fez o quê? Ele ofereceu a vantagem indevida. Lembrando que ambos os crimes são formais. Oferecer já consuma o delito de corrupção ativa. Receber já consuma o crime de corrupção passiva. Como solicitar por si só já consuma também. Certo? Cuidem esse ponto. Prevaricação não é, porque prevaricação é quando o funcionário público pratica, retarda ou deixa de praticar um ato de ofício para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Extorsão não é pela ausência de violência ou grave ameaça, crime patrimonial. Concussão não é porque não houve exigência, houve aceitação de recebimento. Por isso, resposta da 58, D de Dinamarca. Questão 59. A questão 59 ela é mais constitucional do que qualquer coisa. O André não deve estar mais assistindo,
porque ele saberia fácil essa questão também. São inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça e indulto, os seguintes crimes, exceto estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável não cabe fiança, nem anistia, graça ou indulto, porque o estupro de vulnerável é crime hediondo. Está previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Certo? Então, a letra A não é a resposta. Assim como não é a resposta o homicídio qualificado, porque ele também é hediondo, logo também é inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto. O genocídio também é hediondo, então também não cabe. Epidemia com resultado morte também é hediondo, então também não cabe. Só sobra sequestro e cárcere privado. Esse crime, sim. Esse crime é afiançável, admite anistia, graça e indulto. Certo? Não confundam sequestro com extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro é crime hediondo. E aí não admite fiança, não admite anistia, não admite graça, não admite indulto. Certo? Cuidem isso. Resposta da 59, então, letra E de Equador. Bastava conhecer a lei dos crimes hediondos, o rol do artigo 1º e, claro, as suas características. A questão 60 é uma questão que versa sobre leis especiais. Uma questão bem bacana também, Ares. A questão 60 diz assim: num estabelecimento prisional administrado pela Polícia Militar, numa operação de rotina, foi encontrado um aparelho de telefonia móvel na cela de um dos presos. O diretor do estabelecimento, com o fim de obter informação sobre a identidade do responsável pelo ingresso do aparelho na casa prisional, submeteu o preso a constrangimento mediante o emprego de violência que causou grave sofrimento físico ao detentor do aparelho, quase o levando à morte. Fácil. Sem ver as alternativas, a gente sabe que o diretor do estabelecimento cometeu qual crime? Tortura. Tortura à prova, lá do artigo 1º. Artigo 1º, inciso 1, não é isso? Para obter informação, confissão ou declaração de qualquer natureza, não é isso? Então, o diretor cometeu tortura. O preso cometeu algum crime? Não. Ah, professor, mas ele não estava usando o celular dentro da cadeia? Ou não entrou? Talvez sim. Só que vocês têm que entender que a conduta dele não é criminosa. Quais são as condutas criminosas que envolvem aparelhos telefônicos, rádios e similares? Primeira, é a do servidor ou diretor de penitenciária que permite o acesso do preso. Então, o diretor e os agentes, por exemplo, eles estão no alto da galeria, estão vendo os presos falarem ao telefone. Eles, sim, servidores, cometem esse crime que a gente chama de prevaricação imprópria, do artigo 319-A. E também comete esse crime, pessoal, o particular que tenta adentrar ou adentra com esses aparelhos. O preso, esse comete, na verdade, o que, meus caros? O preso comete falta grave. Vai ficar lá no prontuário dele e ele vai querer benefícios penais e não vai conseguir. Qual é a resposta, então, para a nossa questão? Ficou fácil, né? A 60 é letra E. O diretor do estabelecimento comete tortura. O preso não responde penalmente porque a sua conduta não está prevista em lei. É atípica. A atipicidade de sua conduta. E assim, pessoal, o direito penal foi. Essas eram as 10 questões bem distribuídas e questões tranquilas. Bem tranquilas para quem fez uma preparação razoável. Processo penal agora. Questão 61 versa sobre ação penal. Diz assim: sobre ação penal é correto afirmar que
O MP é o único titular competente para promover a ação penal, seja ela pública ou privada. Errado. Ação penal pública, a titularidade é do MP. Ação penal privada, a titularidade é do ofendido. Certo? Cuidado com essa distinção. Essa letra A é muito fácil. Eu duvido que alguém tenha errado, César. Duvido. Acho difícil alguém ter errado colocado certa essa alternativa. Letra B. A ação penal por crime condicionado à representação do ofendido é personalíssima. Errado. Faleceu o ofendido, o direito de representação passa para quem mesmo? Para o CAD, os sucessores processuais, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, não é personalíssimo. Personalíssima, nós só temos ação penal privada e um único crime. Está fora a letra B. Letra C. A ação penal surge no momento em que o MP oferece a denúncia. Não. A ação penal surge no momento, pessoal, para alguns do recebimento, para outros da citação, mas não é do oferecimento. A ação penal, amigos, certo? Ela já é característica abstrata dos tipos penais. Letra D. O oferecimento da denúncia pelo MP constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva. Aqui está dizendo que quando o MP oferece denúncia, o prazo da prescrição é interrompido, tá certo? Errado. E isso aqui é uma armadilha. Tem que cuidar. Isso é armadilha. O que interrompe a prescrição, lá do artigo 117, inciso 1 do Código Penal, é o recebimento da denúncia, não o oferecimento. O oferecimento não interrompe nada. O recebimento, sim. Cuidem isso. Botar aqui, meus amigos, a carregar, senão eu fico sem bateria. Logo, só sobra como resposta, claro, a letra E. A ação penal, nos casos em que se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta quando o querelante, depois de iniciada a ação, deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Isso sim, está lá no artigo 60, inciso 1 do Código de Processo Penal. Inclusive é uma norma heterotópica, né? Porque versa sobre conteúdo de direito material, jus puniendi, direito de punir do Estado. Resposta da 61, letra E. Questão 62. Assinale a afirmativa correta sobre o crime de abuso de autoridade. Que questão maravilhosa. Eu pensei que estava batida já desde que ela surgiu em 65. Olha só. Letra A. É imprescindível a representação da vítima para a persecução do crime de abuso de autoridade. Muita gente, quando ocorreu essa prova, marcou essa alternativa como correta. Muitos marcaram como certa essa afirmativa. Não foi pouca gente. Porque quem pega a Lei 4898 de 65, que é a Lei de Abuso de Autoridade, percebe que lá está escrito o direito de representação, regula o direito de representação. E aí muita gente pensa que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação. E não é verdade. São crimes de ação penal pública incondicionada. Essa representação que está aqui é apenas aquele direito de petição, meus caros. O direito de peticionar em juízo, certo? Algo que a pessoa tenha interesse em ver averiguado. Então, cuidem, mesmo que a lei fale em representação, não é aquela condição de procedibilidade exigida na ação penal pública condicionada. É apenas o direito de petição. Aqui o que nós temos é um caso de ação penal pública incondicionada. Certinho? Muito bem. Letra B.
Sendo o policial militar o autor do crime de abuso de autoridade, o julgamento do crime será de competência exclusiva da Justiça Militar. Errado. Errado. Abuso de autoridade está previsto no Código Penal Militar? Não. Então é da Justiça Comum. Cuidem esse ponto. É da Justiça Comum. Ah, professor, então o militar não pode cometer abuso de autoridade? Pode, e se é ele que comete, a pena é maior. Mas eu estou dizendo que quem vai julgar não é a Justiça Militar, porque não tem esse tipo penal, não tem o abuso de autoridade no Código Penal Militar. Cuidem isso. É da Justiça Comum. Então tá fora A, tá fora B. Letra C. O crime de abuso de autoridade é de competência do GCRIM. Tá certo. É uma infração de menor potencial ofensivo. A pena é de 15 dias a 2 meses. Não ultrapassa 2 anos. Então vai ser julgado pelos juizados especiais criminais, com todos aqueles benefícios despenalizadores. Composição de danos civis, transação penal. Composição de danos civis não, porque é ação penal pública. Mas transação penal, suspensão condicional do processo, vai ser admitido. A resposta é letra C. Onde é que está o erro das outras? Letra D. Havendo concurso de crime militar próprio. O que é o crime militar próprio? É aquele previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Deserção, pederastia, revolta, motim. E crime de abuso de autoridade, a competência para o julgamento de ambos os crimes será da Justiça Militar. Não. Aqui nós vamos ter uma cisão, certo? O GCRIM julga o abuso de autoridade, a Justiça Militar, o crime militar próprio. Cuidem esse ponto. Letra D. Letra D já foi. Letra E. É vedado ao juiz a aplicação de sanção privativa de liberdade cumulada com a perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública por prazo determinado. Errado, pessoal. O juiz pode aplicar essas punições cumulativa ou isoladamente. O artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade assim permite. Então, a resposta da 62, claro, vai ser a letra C. Questão 63. Opa! Tapa. 63. Tóxico. Vamos ver a questão. Questão 63 diz assim: considere as seguintes assertivas acerca da legislação de políticas públicas sobre drogas. Opa, drogas, Liliane. Vamos ver o que diz aqui a questão. Diz assim, item 1. Conforme a lei, atualmente há a possibilidade de infiltração de agentes de polícia nas organizações criminosas. É verdade? É verdade. É verdade. É possível a infiltração de agentes de polícia nas organizações criminosas em tarefas de investigação, objetivando o desmantelamento das organizações voltadas ao tráfico ilícito de drogas, desde que com ratificação, posterior da autoridade judicial, não, a infiltração exige como requisito autorização judicial logo antes, não depois. Então, a polícia tem que dizer, quero mandar o agente tal, o agente Paulo, codinome Pedro, para subir um morro e dar mata-leão e vagabundo. O juiz tem que autorizar. Não admite ratificação posterior. Cuidem isso. O item 1, então, está errado. E se o item 1 está errado, eu elimino a letra A e eu elimino a letra E. Porque as duas estão dizendo que o item 1 está certo e é mentira. Não é verdade. Está fora. Item 2. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante é imprescindível o exame toxicológico. Não. Aqui é preciso, né, meus amigos, para o auto de prisão em flagrante apenas a apreensão da substância, certo? Que é uma apreensão temporária, depois vai ser juntado um laudo definitivo, firmado por 2 peritos, que também está errado. Estando errado, a letra B também está fora. A resposta, meus amigos, ou é a letra C ou é a letra D.
É uma das duas. O item 3 diz que para determinar se a droga se destinava a próprio consumo, mas isso aqui muita gente erra, cara. Muita gente erra isso aqui. O juiz observará tão somente a natureza e a quantidade da droga apreendida. Não. Por exemplo, ter em depósito pode ser tanto o uso quanto o tráfico. Não é só natureza e quantidade. O 28 da Lei de Drogas traz outras regras. Por exemplo, histórico social, comportamento social, circunstâncias do fato. É um monte de elementos que vão fazer com que o juiz analise e diga, ora, esse caso é para consumo. Ou então ele diga, não, não é para consumo, logo é para tráfico. Certo? Então o item 3 também está errado. Logo só sobrou o 4. E realmente, né, pessoal, o 4, se é um policial militar traficante, é possível decretar o afastamento cautelar dele. E a resposta, então, é D, de Dinamarca. É a resposta certa da nossa questão 64. Da nossa questão 63. Bem tranquilinho também. Certo? Agora nós vamos para 64, que é marcar VOF. Que coisa mais fácil que marcar VOF? Vamos lá. Primeiro item. O policial militar em serviço, cumprindo diligência de rotina, vem a matar dolosamente ladrão que perseguia. Responderá por eventual crime de homicídio perante a justiça comum e não perante a justiça militar. Verdadeiro? Verdadeiro. Crime militar impróprio, certo? Prevalência do tribunal do júri, justiça comum. Se é verdadeiro, está fora a letra D e está fora a letra E. De cima para baixo, a primeira tem que ser verdadeira. Então está fora Dinamarca e está fora Equador. Tchau para eles. Item 2. Se a sentença criminal for prolatada por juiz distinto daquele que presidiu a instrução criminal, é nula por afronta ao princípio da identidade física do juiz. Cara, isso aqui é muito legal. Pelo seguinte, o CPP diz que o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Isso é o princípio da identidade física do juiz. Até 2008, esse princípio era exclusivo do processo civil. Em 2008, ele adentrou no processo penal, porque ele é salutar. Onde convir comigo? Ninguém melhor para proferir a sentença do que o juiz que conduziu a instrução. Aquele que olhou nos olhos do réu, que ouviu a voz dele, o estado emocional dele, das testemunhas da vítima. Só que juiz tira férias, juiz se aposenta, juiz é promovido, juiz se licencia, juiz é exonerado. Então, o que a jurisprudência tem entendido? Que o que nós temos aqui, quando não se observa o princípio da identidade física do juiz, é uma mera irregularidade e não uma nulidade. Certo? Por isso é falso o segundo item. E se é falso o segundo item, a gente matou a questão. Porque daí está fora a letra A e a letra B também. Só sobrou como resposta da 64 a letra C. Ou seja, todas as outras são falsas. Vamos ver as duas últimas. Penúltima diz, sendo o crime consumado em território brasileiro, porém desconhecido o lugar da infração, a competência é regulada pelo domicílio da vítima. Está errado, é pelo domicílio do réu. Está trocado ali, por isso errado. E a última, nas ações penais públicas condicionadas à representação, o prazo decadencial é contado a partir da data em que o crime foi cometido. Errado. É da data em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime. Não da data em que o crime ocorreu. Por isso, resposta é verdadeiro, falso, falso, falso. Resposta, letra C. C de Canadá. Certinho? Maravilha. Questão 65. Considerando-se o ordenamento processual penal no que tange à prisão, é correto afirmar que, letra A, tanto a prisão temporária quanto a preventiva podem ser decretadas em qualquer fase do processo até a publicação da sentença. Mentira! Errado, pessoal! Falso! Inquérito temporária é só no inquérito.
A preventiva, sim. Essa pode ser decretada tanto no inquérito quanto na ação penal. Cuidem nisso, então, que é importante. Letra B. Compete à autoridade policial o fim do prazo da prisão temporária? Qual é mesmo o prazo da prisão temporária? Regra geral, 5 dias prorrogáveis por mais 5. Se for hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Sob pena de incidir no crime de abuso de autoridade, solicitar ao juiz competente a expedição de alvará de soltura. NECA, é a própria autoridade policial que tem que soltar, porque ela sabe o prazo que o sujeito vai ficar preso. Venceu esse prazo e não soltou, abuso de autoridade da autoridade policial. Letra C. A prisão preventiva, atualmente, só poderá ser decretada relativamente a crimes apenados com reclusão, independentemente da quantidade da pena cominada. Mentira! Errado, pessoal. Errado. Só é admitido para crimes cuja pena máxima ultrapasse 4 anos. Artigo 313 do CPP. Crimes que a pena máxima não ultrapassa 4 anos não admite preventiva. Tem regra geral. Tem algumas exceções. Reincidência em crime doloso, não fornece identidade e quando o sujeito descumpre medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, está fora a letra C também. Letra D. O juiz não poderá conceder fiança nos crimes de epidemia com resultado morte. Verdade? Verdade. Epidemia com resultado morte é crime hediondo, logo é inafiançável. Estupro de vulnerável, verdade? Verdade. Estupro de vulnerável é crime hediondo, logo inafiançável. Roubo seguido de morte, verdade? Verdade. Roubo seguido de morte é latrocínio. Latrocínio é crime hediondo? É, logo inafiançável. Tá aí a resposta. D de Dinamarca. Cadê o erro da E? O erro da E está no seguinte. Está dizendo ali, a fiança, uma vez prestada, só será restituída ao réu em caso de sentença absolutória com trânsito em julgado. Errado. Primeiro, se a sentença é absolutória, efeito da sentença absolutória já é a restituição da fiança, mesmo que não transite em julgado. Segundo, se a sentença for condenatória, ele também tem direito à devolução da fiança, desde que tu tire dali o dano para a vítima, certo? Demais custas, tudo mais, o que sobrar, volta para ele. Ele só perde a fiança se ele fizer o quê? Fugir. É o que a gente chama de perda da fiança. Caso contrário, ele vai ter a restituição. Certo? Resposta, então, da questão 65, Dinamarca. Questão 66, as últimas 5 questões. Considere as seguintes assertivas com relação à ordem processual. 1. Se a denúncia não contiver o rol de testemunhas, não será recebida pelo juiz. Eis que esse é o momento oportuno para rolamento da prova testemunhal. Pessoal, cuidem. É o momento para o MP, para a acusação. Nem sempre vai ter testemunhas. Então, o juiz não vai deixar de receber, porque não tem, tanto que o artigo 41 do CPP é claro, e o rol de testemunhas se necessário. Então, o item 1 está errado. Estando errado, tchau para a letra A. Item 2. O réu que se apresenta espontaneamente à autoridade competente fica livre da prisão preventiva anteriormente decretada. Nada a ver, pessoal. Nada a ver. Certo? Cuidem nisso. Nossa, tinha um monte de gente falando aqui comigo. E eu não estava vendo. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui acompanhando. Ô, Paula, qualquer dúvida, pode perguntar aqui. Eu não fui descendo a rolagem aqui. Seja bem-vindo aqui para o que eu estou falando. Quanto a fazer o meu curso, está à disposição, professoradrianocorte.com.br. Vai lá, é bem baratinho. Ajuda esse pobre diabo a pagar a pensão alimentícia. Ó,
O item 2 está errado, pessoal, porque o comparecimento espontâneo, Arthur, Lucas, Aglair, o comparecimento espontâneo do réu impede a chamada prisão em flagrante, mas não a preventiva. Olha que questão maravilhosa, certo? Cuida isso também aí, Carol. Cuida isso, impede a prisão em flagrante, mas não a prisão preventiva. Isso cai o tempo inteiro em prova. Isso cai em prova toda hora. Cuidem esse ponto. Item 3. Bom, o item 2 errado está fora também a letra B. A resposta é a C, a D ou a E. O item 3 diz que o habeas corpus destina-se a sanar coação ilegal, tá certo? Tá. Mesmo que para sua demonstração se torne indispensável a dilação probatória. Não. O habeas corpus é uma ação impugnativa criminal. Olha que tem gente dizendo que o habeas não é uma ação criminal. É sim. Não, professor, é ação constitucional. Balela. Está na Constituição, mas a regulamentação é criminal. Olhem o que eu vou dizer. O habeas corpus é uma ação impugnativa criminal, de índole constitucional. Assim como o mandado de segurança é uma ação de natureza civil de índole constitucional. Quem diz para vocês, professor Antônio Prestes do Nascimento, seja bem-vindo, que o habeas corpus não é uma ação criminal? Está faltando com a verdade. Assim como quem diz que o mandado de segurança não é uma ação civil. É ação penal e ação civil. Mesmo que a índole seja constitucional, porque a previsão está na Carta Magna. Certo? Então é importante cuidar esses pontos também. Certo? Cuidem isso. Só que o habeas corpus é uma ação de cognição sumária. Não dá para ficar discutindo provas. Já tem que ir mostrar claramente a ilegalidade. Aqui está o erro do item 3. Certo? Mesmo que se torne indispensável. Não. Se tiver que discutir provas, aí vai ter um recurso previsto para isso. Que aí tem uma amplitude probatória melhor. O item 3 está errado. Se o item 3 está errado... Eu acho, pessoal, que ficou fácil, né? Tá fora de. Ou a resposta é C ou é E. Vamos ver o item 4. O habeas corpus é a via adequada para se discutir o trancamento da ação penal por justa causa para sua interposição. Tá certo. Tá certo. É o artigo 648, inciso 1 do CPP. A coação considera-se-á ilegal quando não houver justa causa. Certo? Bondade tua, Antônio Prestes Nascimento. Quem sabe tudo é tu, meu velho, não é eu. Abração. Então, cuidem esse ponto, pessoal. O item 4 está certo. Então, a resposta é C ou D. O item 1 vai estar errado, né? Não é vedado ao tribunal, em recurso exclusivo da defesa, agravar a pena aplicada na sentença. É o que nós chamamos de reformatio impégius, Ana Padilha. E é vedada a reformatio impégius no processo penal. Logo, por consequência, a resposta certa é letra C. Apenas a 4 está correta. A 1 está errada porque o rol de testemunhas não impede o recebimento da denúncia. A 2 está errada porque o comparecimento espontâneo impede a prisão em flagrante e não a preventiva. O 3 está errado porque se precisa demonstrar a ilegalidade, tem que entrar com uma ação com amplitude para isso, e não o habeas corpus. O item 4 está certo, por previsão legal, e o item 5 está errado, porque é proibido a reformatio impégius. Se só a defesa recorreu, o tribunal não pode piorar a pena. Resposta, letra C. Questão 67. Questão 67, Prestes. Essa aqui fizeram pensando em ti. Dos crimes abaixo citados, quais são de competência do tribunal do júri? Ora, pessoal, para ser do tribunal do júri tem que ser crimes dolosos contra a vida. Por isso a letra A está fora, porque tem um homicídio culposo. Então, tchau para ela. A letra B está fora porque tem o latrocínio. Latrocínio é crime contra o patrimônio. É matar para roubar. Roubo seguido de morte. Não é crime doloso contra a vida. Está fora a letra B.
Letra C. A letra C está fora porque, embora o homicídio simples e qualificado sejam dolosos contra a vida, embora o aborto seja doloso contra a vida, o homicídio préter-doloso não existe. O homicídio é doloso ou é culposo? Então está fora C. A letra D, homicídio simples é doloso contra a vida? É. O aborto também? Sim. E o infanticídio? Também é. Letra D ficou muito fácil. A 67 era uma das mais fáceis da prova. Homicídio préter-doloso não existe, por isso a E está errada. Estupro com resultado morte não é doloso contra a vida. Resposta da 67, então, D de Dinamarca. Antepenúltima questão. Questão número 68. 68. Diz assim, olha a 68, que é que marca a errada, a incorreta, sobre Mary of Penha, Lei Maria da Penha. Diz lá assim, letra A, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Tá certo? Perfeito. É a cara do artigo 5º da Lei Maria da Penha. É um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 5º. Só que a banca quer errada. Então, tchau para a letra A. Letra B. Não é possível a decretação de prisão preventiva se o crime é de ameaça resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de tal crime ter combinado a pena de detenção. Não, meus amigos, errado. Errado, João Paranhos, não pode. Por quê? Amigos, motivo muito simples. A Lei Maria da Penha prevê a prisão preventiva, inclusive de ofício pelo juiz no inquérito, coisa que outras situações não pode, certo? Quando o agressor descumpre as medidas protetivas de urgência. E aí pouco importa o crime. Por exemplo, o cara ameaçou a mulher. Já quieta aí, mulher. Já viu aquele filme, A Mão que Balança o Beiço? Ameaçou ela. Ela pediu uma medida protetiva, que ele não se aproxime dela. Ele fica se aproximando. O juiz pode decretar a preventiva, mesmo que o crime seja de ameaça. Não importa se é detenção ou reclusão. Então o erro está aí. A resposta, nós chegamos nela, né? É letra B de Brasil. A letra C traz a possibilidade de renúncia à representação com as condições que o artigo 16 da Lei Maria da Penha prevê. Perante o juiz, em audiência especial para isso, antes do início da ação penal, ouvindo o MP. Certo? A letra D é algo que já está pacificado desde 2012. Então, a banca aqui ela foi bem rápida, porque essa prova foi em 2012 e já exigiu isso. Já exigiu isso. Ou seja, pouco importa a quantidade da pena, não se aplica a Lei 9.099 na Lei Maria da Penha. Então, não há transação penal, composição de danos civis, rito sumaríssimo, suspensão condicional do processo, quando se tratar de Lei Maria da Penha. Está lá no artigo 41 da referida lei. Dois casos, né, não se aplica a Lei 9.099, que vocês têm que saber, os capitães. Lei Maria da Penha não se aplica a Lei 9.099 e na Justiça Militar. Certo? Cuidem isso. Letra E. Para a aplicação da referida lei, é indiferente que o agressor coabite ou tenha coabitado com a vítima. É verdade. Está lá no artigo 5º, inciso 13, independentemente de coabitação, bastando a comprovação de que houve violência doméstica familiar e que havia entre eles relação íntima de afeto. Perfeito, melhor impossível. Por isso que a questão 68 é letra B de Brasil. Essa é que está errada. Porque é possível a preventiva em qualquer crime na Lei Maria da Penha quando o sujeito descumprir medidas protetivas de urgência. Penúltima questão, questão 69. Na época foi polêmica, mas não tem por que se polemizar. É só saber como maniar o porco. Considere o seguinte fato. O ofendido tomou conhecimento da autoria do fato criminoso em 15 de maio de 2010. Um sábado. Logo, pessoal, o crime em questão é de ação penal privada,
que se realizasse a persecução penal contra o autor do fato. Tem que protocolar a queixa na distribuição, então tem que ser expediente forense. O prazo decadencial são de 6 meses. Então a gente sabe que é em novembro de 2010. Mas qual dia? O normal, nos 6 meses, seria dia 14/11. Só que 14/11 é um domingo. Não tem como protocolar a distribuição no domingo. Se for no dia posterior, passou o prazo. E o prazo é material, não pode passar. Então, 15 não pode ser, até porque é feriado também. 16 não pode ser. Então, impreterivelmente, teria que o ofendido ingressar com queixa-crime no dia 12, que é sexta-feira. 13 não pode, porque o fórum está fechado. 14 não pode, porque o fórum está fechado. 15, além de ser feriado, passou o prazo dos 6 meses. E 16 passou o prazo dos 6 meses. Ao contrário dos prazos processuais, o prazo decadencial, que é material, ele não se prorroga para o dia útil seguinte. Aqui estava o segredo. Por isso, resposta dia 12, letra A. E por fim, questão número 70, última questão. Assinale a afirmativa correta de acordo com as normas do processo penal pátrio. Letra A. Uma vez recebida a denúncia pelo juiz, é vedado ao MP aditá-la. Errado, né, pessoal? E bem errado. O MP pode aditar a denúncia até porque ele é o quê? Fiscal da lei. Ele é custos legis. Ele fiscaliza, ele pode incluir, retirar fatos, inclusive da queixa-crime. Letra B. A prisão temporária poderá ser decretada de ofício pelo juiz? De forma nenhuma. Prisão temporária só pode ser decretada por requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Tá fora. Letra C. Após o recebimento da denúncia, não caberá a decretação de prisão temporária em nenhuma hipótese. Tá certo. Tá certo. A prisão temporária só vale no inquérito. Houve o recebimento da denúncia, já estamos na ação penal. Aí já não cabe mais, meus amiguinhos. Certo? Se vocês olharem o artigo 1º da Lei 7.960 de 86, que é a lei da prisão temporária, vocês vão ver que caberá a prisão temporária quando o indiciado, no inciso 1, inciso 2, indiciado, e inciso 3, inquérito, indiciado também. Não fala em réu. Então, tá ali a resposta, C de Canadá. Cadê o erro da letra D? A letra D diz que é cabível decretação de prisão temporária quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em qualquer crime cuja pena combinada seja de reclusão. Errado. A lei de prisão temporária tem um inciso 3 com um rol taxativo de crimes. Se não for aqueles crimes que estão ali, não cabe prisão temporária. Então, por isso, errada a letra D. E letra E, o prazo de prisão temporária, sem exceção, será de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Está errado porque nós temos exceção. Crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, o prazo é de 30 dias mais 30. E assim fechamos a correção da última prova de capitão da brigada. Essa live, meus amigos, ela é válida tanto para aqueles que estão se preparando para capitão, como também para aqueles que estão se preparando para as diversas carreiras policiais. Certo? Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer aqui aos amigos, aos alunos, aos colegas, professores, criminalistas, das outras áreas também, que prestigiaram essa live. Todos sempre são muito bem-vindos. Uma live que durou quase 1h30, hein? 1h25. Rendeu, pessoal. Ela vai estar disponível aqui. Todos podem acessar e qualquer dúvida podem tirar. Aproveitem para acessar o site e conferir os cursos que estão disponíveis. Tem belos cursos que com certeza serão bastante úteis para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!